Aplaudir mais forte ao nosso Deus. Glórias a Deus. Bom dia, meus irmãos. Graça e paz. Amém? Vamos aproveitar que todos estamos de pé. Quem não está de pé, por favor, vamos ler a palavra do Senhor. Malaquias, capítulo 3. Malaquias, capítulo 3. A partir do versículo 1. Todos encontraram? Amém? Diz assim a palavra do Senhor: Eis que eu envio o meu mensageiro, que preparará o caminho diante de mim. E de repente virá ao seu templo o Senhor, a quem vós buscais, e o mensageiro da aliança, a quem vós desejais. Eis que ele vem, diz o Senhor dos exércitos. Mas quem suportará o dia da sua vinda? E quem subsistirá quando ele aparecer? Porque ele será como o fogo do ourives, e como o sabão dos lavandeiros. E assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Então ao Senhor trarão oferta em justiça, e a oferta de Judá e de Jerusalém será agradável ao Senhor, como nos dias antigos e como nos primeiros anos. E chegar-me-ei a vós para juízo, e serei uma testemunha veloz contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra os que defraudam o diarista em seu salário, e a viúva, e o órfão, e que pervertem o direito do estrangeiro, e não temem, diz o Senhor dos exércitos, porque eu, Senhor, não mudo. Por isso vós, ó filhos de Jacó, não sois consumidos. Espírito Santo, estamos aqui, nós queremos ouvir a sua voz. Fale ao nosso coração nesta manhã. Nós estamos abertos a continuar a ouvir ao Senhor, a sentir a tua presença, a sermos transformados, a sermos mais aproximados de ti. Então fique muito à vontade, Espírito de Deus, em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Nós estamos passando aqui nessa terra, eu digo nós estamos passando aqui nessa terra, porque nós somos peregrinos nesta terra, amém? O nosso lugar não é aqui, o nosso lugar é lá no céu, é para lá que eu quero ir. O meu objetivo é chegar lá. Quando o povo de Israel é tirado do Egito, eles começam uma jornada rumo a um lugar que Deus havia dito para eles que já estava preparado. Era deles, a prometida Canaã. E nós estamos aqui, passando por um período aqui, com a expectativa de irmos para um lugar que já está preparado para nós. Jesus disse assim: eu vou preparar-vos lugar. E enquanto nós estamos aqui, nós vamos passando por algumas situações. Porque quando o povo saiu do Egito, rumo a Canaã, Deus disse para eles que eles iriam para uma terra. Mas Deus não relatou para eles os detalhes do percurso. Quando Deus disse para Abraão: sai desta terra e vai para um lugar que eu tenho para você, ele não relatou o percurso. Ele foi dando direcionamentos para Abraão, mas ele não disse assim: no dia tal vai acontecer isso. No dia tal, o Ló, seu sobrinho, que você vai levar junto, vai ter uma encrenca lá com seus empregados e vai haver uma separação.
no dia tal eu vou mandar cair fogo do céu e consumir todo o lugar lá onde o Ló vai ficar. Deus não disse isso para Abraão, mas aconteceu. Quando Deus olha para a terra, ele vê ali o Jó, e ele fala assim com Satanás: viste o meu servo Jó? Um homem íntegro, justo, honesto, que me teme, que anda na minha presença, que se desvia do mal. Deus está mostrando para nós que Ele nos observa, mas o inferno também nos observa. A palavra diz que ele anda ao nosso derredor procurando uma brechinha para nos tragar, para entrar e arrebentar com a gente. Então nós estamos postos aqui neste lugar, mas nós temos alguém que está nos olhando. Nós estamos sempre acompanhados. Jesus, quando ele foi aos céus, ele disse: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Nessa jornada nossa, às vezes acontecem tempestades, às vezes algumas coisas parecem não estar se encaixando muito bem, mas o Senhor está conosco. Há momentos que nós achamos assim: não vou dar conta, mas Ele está conosco. Às vezes parece que está tudo muito silencioso, mas Ele está lá nos vendo. Ele está lá nos observando. A palavra de Deus nos diz em Hebreus 11 que nós não somos daqui. Nós não somos daqui. E às vezes nós nos perdemos no caminho, procurando aqui e acolá um recurso. Não, mas eu tenho que ser feliz, eu tenho que realizar meu sonho. Não é proibido, mas o nosso principal alvo é estar pronto para entrar lá. E nesse estar pronto para entrar lá, nós vamos aqui para Malaquias 3, falando da volta de Jesus, quando Ele vem buscar o seu povo. Quantos querem ser levados por Ele? Se você não está pronto, vamos lá. Vamos arrumar a nossa vida, vamos lá. Aí ele fala a respeito de alguns processos que acontecem. E um dos processos que ele cita aqui é o do fundidor. Assentar-se-á como fundidor e purificador de prata, e purificará os filhos de Levi, e os refinará como ouro e como prata. Queridos, nós, na semana passada, nós estávamos no congresso de mulheres, e eu comecei a falar a respeito disso. Eu só dei uma pincelada. Mas aí, quando o pastor Luciano falou assim: você prega no domingo de manhã, o Espírito Santo vai lá e fala aquela palavra. Então tá bom, vou falar aquela palavra. Porque às vezes a gente não entende o que é que está acontecendo conosco. E eu fui dar mais uma olhadinha a respeito da purificação. Aqui ele está falando que o fundidor, ou ourives, ele se assenta e começa a preparar a prata. E neste preparo da prata, meu Deus, ele vai aquecer o fogo vai ficando ali, ele segura. O detalhe é esse, que ele segura a prata ali, ele segura por cima do fogo. Ele segura por cima do fogo e vai aquecendo, 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 até chegar a 960 graus. Quando chega no ponto daquele material começar a derreter, mas ele está ali segurando. Deus não joga a gente lá, Ele está ali segurando. Enquanto o processo está acontecendo, Ele está lá segurando. Ele não nos deixa jogados. Quando aqueles 3 jovens, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram lançados na fornalha,
Eles estavam sozinhos? Tinha um quarto homem lá com eles. Eles não foram chamuscados. Nem cheiro de fumaça se achou neles. Nós estamos vivendo dias enfumaçados, né? A gente acorda de manhã e já está... A casa parece que... mas a casa estava fechada, mas o cheiro da fumaça está lá dentro. Mas aqueles 3, eles ficaram ali, aquece 7 vezes mais. Eles vão ser, trucidados ali. Nem chamuscados foram, nem cheiro de fumaça se achou neles, porque tinha um quarto homem ali com eles, que tinha a aparência dos deuses, diz o rei. E aqui nós vamos ver este processo da prata sendo purificada. E tem uma ilustração muito interessante que uma pastora contou, que eu achei maravilhoso, e eu falei, não, eu tenho que trazer isso para a igreja. Um grupo de mulheres estava ali estudando o livro de Malaquias, esse capítulo, essa parte aqui que nós lemos. E uma delas, curiosa, foi fazer uma pesquisa de campo, uma pesquisa mais a fundo, porque ela ficou querendo saber, de olho ali, como que acontece essa fundição, como que acontece esse trabalho, esse processo. E ela foi até um ourives e ali ela começou a observar o trabalho que ele estava fazendo na purificação, na preparação da prata. E ele está ali mexendo, porque quando ele está trabalhando, ele não para. Ele vai mexendo, a mão dele não sai dali do lugar. Ele continua mexendo, ele continua preparando. E vai preparando, e fica ali, naquele tempo que for necessário, vai tirando todas as impurezas, e vai trabalhando. E aí ela ficou curiosa, ela perguntou, quando você sabe que está no ponto? Ele disse assim, quando eu vejo a minha imagem nela. Nós estamos passando por um processo, queridos. Aí você fala assim, não, mas está muito difícil, esse negócio de processo é muito difícil. Virou moda, né, falar processo, é o processo, é o processo. Mas ficou muito difícil, está muito complicado, eu não entendo, porque tantas coisas ao mesmo tempo. Por que que tudo acontece comigo ao mesmo tempo? Comigo a coisa acontece assim, é tudo de uma vez. É tudo de uma vez, porque você aguenta tudo de uma vez. E não é tudo não, tá? Você pensa que é tudo. É porque nós estamos acostumados a reclamar demais. É porque nós ficamos dodóizinhos. É porque quando a coisa começa a apertar, a gente já começa a gritar. A gente intensifica a dor. Porque a gente acha que a gente não merece. Na verdade, a gente não merece o céu. Mas a misericórdia e o amor imenso do nosso Deus por nós, nos deu o céu de presente. Mas para entrarmos lá, nós precisamos estar preparados. E este preparo, às vezes, é doloroso para nós. Mas o preparador, ele está ali com a mão. O preparador está cuidando e ele sabe quando nós estaremos no ponto. E quando nós estivermos no ponto, aí sim, nós vamos ter direito, nós vamos estar prontos para entrar lá e ficar com Ele. Quando o Malaquias começa a falar disso aqui, essa revelação, eu me lembro também de Tiago. Vamos lá? Vamos ler? Tiago, capítulo 1. Tiago, capítulo 1. Diz assim no versículo 2: Meus irmãos, tende grande alegria quando enfrentardes várias tentações. Outras traduções dizem assim: Meus irmãos,
Fiquem felizes quando vocês estiverem sendo provados. Que absurdo! Como assim? E aí ele vai dizer, sabendo que a prova, tudo tem um propósito, queridos. Sabendo que a prova da vossa fé opera a paciência. Então, se você é aquela pessoa irritada, eu não tenho paciência. Cuidado quando você for orar a respeito. Ó Deus, me dá paciência. Ele vai te dar a prova para você receber a paciência. Não tem jeito de passar num teste sem ser aprovado. A gente precisa passar pela prova para ser aprovado. É ou não é? E aí, ele continua. Tenha, porém, a paciência, a sua obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos, sem faltar em coisa alguma. A paciência também vai produzir algo em nós. E se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente e não lança em rosto, e ser-lhe-á dada. Versículo 11. Porque sai o sol com ardor, e a erva seca, e a sua flor cai, e a formosa aparência do seu aspecto perece. Assim se murchará também o rico em seus caminhos. Bem-aventurado o homem que suporta a tentação, porque quando for provado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor tem prometido aos que o amam. Tem um final, queridos. Tem um ponto final nisso tudo. Isso que você está vivendo hoje não é para sempre. Essa dor, essa dificuldade, essa coisa ruim que você sente dentro de você, essa ansiedade, isso não é para sempre. Tem um ponto final. E tem um lugar onde você vai desfrutar de uma alegria eterna. O Senhor, Ele não nos colocou aqui nessa terra simplesmente por colocar. Existe um propósito para o qual eu e você nascemos. Você não é obra do acaso. Ah, mas meu filho não foi planejado. Aí fala com a criança, né? Ó, você está aqui de intrometido, tá? Você foi um acidente de percurso. Eu quero te dizer que não existe acidente de percurso. Não existe, você está fora dos planos, você não estava planejado. Não, você está aqui porque Deus já tinha um projeto para ser executado através da sua vida. Se você não concorda com isso, dá um jeito de buscar em Deus uma resposta, porque você não está aqui simplesmente por estar. Mas eu não sei nada, eu não conheço nada. Se você tem falta de conhecimento, de sabedoria, peça a Deus que a todos dá liberalmente. Tanto que você quiser, o tanto que você precisar, Ele vai te enchendo. O nosso Deus é uma fonte inesgotável. Por que eu passo por necessidade? Porque eu ainda não tenho essa proximidade com Ele. Eu ainda estou precisando dar mais um passo em direção a Ele. Às vezes a gente fica querendo apressar Deus. Senhor, está demorando. Minha resposta está demorando. Até quando que eu vou ficar nesse sofrimento? Até quando eu vou ficar aqui batendo numa porta, batendo na outra e nenhuma se abre? O que é que eu fiz de errado? Eu ouvi uma pessoa falando assim ontem. Que pecado foi esse que eu cometi, Senhor, que eu estou passando por tanta provação desse jeito? Mas se cometeu pecado, pede o Espírito Santo, Ele vai te mostrar o seu pecado, confessa a Deus, arrepende, confessa e deixa, e Ele vai te perdoar e vai lançar no mar do esquecimento. O acusador vai se levantar para te apontar o dedo, mas você vai mostrar para ele, já foi jogado lá no mar do esquecimento, nem lembro mais, e o céu também não se lembra. Davi era jovem,
estava lá no pasto. E ele é chamado. E o óleo é derramado sobre a sua cabeça com uma promessa: o novo rei de Israel é Davi. Ele não levantou e foi lá falar assim: Saul, sai daí que agora o lugar é meu. Ele voltou para o pasto. Ele voltou para o pasto, continuou fazendo o que ele estava fazendo antes, mas sabendo que agora ele tinha algo maior que estava esperando por ele. Havia algo maior, tinha uma promessa, agora tinha algo maior, um motivo maior, para ele executar ainda melhor aquilo que ele estava fazendo até o momento. Daí a pouco Davi é descoberto e começa a perseguição. Ele poderia ter pensado assim: que mentira, que falso profeta, que Deus esquisito é esse, que me promete e agora vem esse monte de ameaça, esse monte de problema, eu não tenho sossego. E passam-se 17 anos para Davi se sentar no trono, mas ele sentou. Ele não desistiu. Teve um momento que ele até pensou em desistir. Ele escondeu lá numa caverna. Mas aí Deus mandou umas pessoas lá. Deus usou uma família que antes não se importava com ele. A família dele vai lá na caverna. Umas pessoas que eram improváveis vão lá na caverna e fazem ali uma aliança com Davi. E Davi vai crescendo e daí a pouco ele se torna um grande guerreiro. E ele vai, daí a pouco, daí a alguns anos, ele vai sentar-se no trono. E nesse processo de Davi, nessa jornada de Davi, ele vai sendo melhorado a cada situação que ele vive, ao ponto de Deus dizer: achei em Davi um homem segundo o meu coração. Que palavra deliciosa. Como que nós estamos aí diante de Deus? Eu gosto de fazer essa pergunta para mim mesma. Como que eu estou? Será que eu estou uma mulher segundo o coração de Deus? Eu estou agradando a Ele? Mesmo passando por, às vezes, né? Está apertando, parece que não vai sair mais nada. Mas tem algo lá ainda. Deus vai espremendo, aí passa, aquece o fogo mais um pouquinho, mexe mais um pouquinho. Tem um sujinho aqui ainda, não está pronta não. Tem um negocinho aqui, um defeitinho aqui que ainda precisa ser tirado. Vai movendo, vai mexendo, vai mexendo. E aí a impureza vai aparecendo até que chegue ao ponto. Nós vamos chegar lá, queridos. Nós vamos chegar lá. Nós vamos chegar lá. Porque nós não somos daqueles que retrocedem, daqueles que se acovardam no meio do caminho, daqueles que desistem. Nós vamos chegar lá. Se nós não desistirmos, nós vamos desfrutar de tudo aquilo que o Senhor tem para nós. Jesus, ele passou pelo processo também. Paulo passou pelo processo também. Paulo era um grande perseguidor da igreja. E de repente ele tem ali um encontro com Jesus. E aí Jesus fala assim, ele vai saber como é que o negócio funciona. E Paulo é apedrejado, ao ponto de acharem que ele tinha morrido. Paulo sofre uma surra de vara. Paulo é preso. Paulo é julgado. Paulo passa por tantas coisas. E uma das últimas coisas que ele vai passar é uma tempestade de 14 dias. Que fala lá em Atos que eram densas trevas. Quase dava para tocar. 14 dias sem ver o sol. Mas mesmo dentro disso tudo, e ele estava preso, ele estava indo para ser julgado.
em meio a essa tempestade, Paulo manteve comunhão com Deus. E por causa de Paulo, nenhum daqueles mais de 270 homens, nenhum deles morreu. O navio se despedaçou todo, mas todos eles sobreviveram. Aí Paulo sai daquela tempestade terrível, vai para uma ilha, chega lá, uma cobra pica ele. Mas eu nem saí dessa prova ainda, já tem outra. Não é assim que você fala? Ainda bem não acabou uma, já vem outra. Apruma o corpo, se prepara para o próximo vento. Porque o vento, gente, ele vem forte, mas ele limpa, ele faz coisas aparecerem, sabia? O vento faz coisas aparecerem, coisas que estavam escondidas. Quando ele é muito forte, quanto mais forte ele é, mais ele vai descobrindo coisas que estão escondidas. Às vezes tem pecado em nós que nós nem sabemos que ele está lá. Às vezes tem defeitinhos em nós que nós nem sabemos que está lá. Mas o Espírito Santo vai mexendo e nós vamos ver. E vamos ser limpos. Vamos ser libertos. E vamos estar no ponto para refletirmos a imagem do Deus eterno, o Criador. Qual é a dificuldade que você está enfrentando hoje? Pastora, eu estou no meu limite. Eu não aguento mais. Eu já parei por aqui. Não quero continuar. Eu desisto. Ou eu estou com uma vontade de desistir. Porque todo dia é só coisa ruim, não acontece nada de bom. Sério que não acontece nada de bom? Olha você aqui sentado. Olha você aí respirando. Ah, mas a senhora não sabe o que está me esperando lá em casa. Ótimo. Você já está recebendo o alimento, um combustível para você continuar. Ser crente dentro da igreja é muito tranquilo. Deus, Ele nos prepara este momento aqui para nós recebermos a palavra, porque Ele sabe que lá fora está difícil. Então nós vamos sendo preparados para enfrentar o que está lá fora. E é possível vencer? É. Não tem nada impossível para Deus. E lembra sempre, eu quero que o Espírito Santo te faça lembrar. Todas as vezes que a coisa estiver muito estreita para o seu lado, o ourives continua segurando. Está muito quente. Está muito quente, é insuportável, mas ele continua segurando. Ele tem o controle. Ele tem o controle. Deus continua sentado no trono, queridos. Deus continua sentado no trono. Ele não desistiu de mim, Ele não desistiu de você. Nós às vezes tomamos a decisão, vou ficar parado, não quero mais. Mas Ele continua lá esperando você se levantar e tomar uma atitude. Quando a gente começa a passar por algumas etapas, e Tiago fala aqui, alegrai-vos quando estiverdes passando por várias provações. É se alegrar sabendo que aquilo ali é para você melhorar. Você está sendo elevado de nível. Você está melhorando diante de Deus. E tem gente te olhando. Agora cai. Ou então, quero ver o que vai acontecer agora. Uau! Você viu? Balançou, veio forte dessa vez. Mas você percebeu que ela não caiu? Que ele não caiu? Continua lá. Né, Adriana? Continua lá. Foi um processo longo da perna, né? Mas você continua lá. Continua. Gente, quando a gente passa por certas coisas, Deus vai trabalhando no nosso caráter. Ele vai trabalhando no nosso íntimo. Ele vai nos limpando, sim. É Ele quem pode fazer. E é só Ele que tem a autoridade de fazer. Deus sempre faz o melhor. Ainda que eu não ache. Mas não precisa disso, Deus.
Então, o sofrimento na vida do cristão é uma ferramenta para fazê-los crescer e aproximá-los mais de Deus. O ímpio, ele está passando por sofrimento, se preparando para algo ainda pior. Porque o que espera o ímpio? Aquele que não crê em Deus, é o fogo. Mas o que nos aguarda é um céu de glória. Quando nós perseveramos, quando nós não desistimos. Amém? Eu quero que você fique de pé no seu lugar.